Você está ouvindo Roteiro Cast. Fala aí, ouvinte do Roteiro Cast. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast mais nerd do Ceará. E hoje estamos aqui para discutir um pouco sobre a representatividade LGBT no universo cinematográfico dos super-heróis, em específico o universo cinematográfico da Marvel e o da DC. E a gente vai analisar a representatividade que já temos, se ela tem progredido o suficiente e também o que a gente pode esperar das futuras produções nesse aspecto. Eu sou o Henrique Vilela, no Instagram, @henriveneto, e estou aqui muito bem acompanhado hoje pela Andressa, que já é de casa, e o Gambit, que é o nosso convidado especialíssimo do podcast Bichas Nerd. Se acusem aí. Oi, gente, aqui é a Andressa, Instagram, @Kaiton29. Olá, para você que não me conhece, eu sou Gambit Cavalcante, host e produtor do podcast Bichas Nerds, que nesse momento está em hiato, mas a gente tem muitos episódios lá, caso vocês queiram ouvir, procura a gente em qualquer agregador de podcast, é só digitar Bichas Nerds, tudo no plural. Tem mais de 100 episódios para você ouvir lá, inclusive, deixa eu agradecer logo de antemão o convite do Henrique para me trazer para cá. Coincidentemente, a gente voltou a gravar esse mês, então, mês de outubro, mais tardar, Bichas Nerds já está de volta, com episódios aí para discutir a sociedade de consumo pop do universo LGBT. Ah, que ótimo. Então casou aí bem certinho com a época certa de fazer o merchan, né? Estão voltando. Aguardando aqui ansiosamente. Antes de entrar no gênero dos filmes de super-heróis em si, é importante a gente dar um passo para trás e analisar um pouco o cinema da grande Hollywood e como isso tem sido representado hoje em dia. Porque, afinal, os filmes de super-heróis estão inseridos nesse contexto, né, como blockbusters. Eles são regidos por tendências de mercado, interesses econômicos. São filmes assim que não existem num vácuo. Por isso é bacana a gente considerar o que a sétima arte tem feito hoje e como essa representatividade LGBTQI+ pode influenciar os executivos a trazerem ou não esse tipo de representatividade para o cinema de super-heróis. Então, para começar o nosso papo, Gambit, conta pra gente a sua perspectiva sobre isso e se tiver algum título em específico assim, que você considera digno de nota, compartilha com a gente. Olha, meu querido, eu acho que a gente sofreu durante muito tempo, né? Quer dizer, sofreu, né? É um eufemismo que a gente continua sofrendo. Será que um dia eu vou vencer na vida? Hollywood passou muito tempo não nos representando. Acho que foi bem isso. É isso. Mas quando isso começou a acontecer, e não dá pra gente dizer se isso é uma boa vontade ou se é uma preguiça de quem faz, porque a gente não tá no coração de quem tá escrevendo ou produzindo nada. Mas o Hollywood passou muito tempo representando a gente com pessoas muito sofridas, sempre retratando nosso sofrimento. Os filmes com temáticas LGBT são sempre sobre pessoas que terminam a vida muito mal, solitárias, abandonadas, que são muito maltratadas pela sociedade, ou que acabam morrendo em decorrência de HIV e AIDS. Essa foi uma representação muito comum durante muitas décadas. Quando a gente começou a aparecer no cinema, a gente estava sempre nesse lugar, se por acaso a história fosse sobre nós, ou a gente estava ocupando um lugar de coadjuvante fazendo, e aí eu tô falando de mim, que sou um homem gay, né, de como é que eu enxergava as pessoas que poderiam me representar nos cinemas, mas esse papel de chacota, de brincadeira, o amigo engraçado, o amigo bem-humorado, a bicha que entende de moda, era bem por aí. Eu não consigo falar muito sobre as outras representações das pessoas LGBTs. A gente sabe que os homens gays, talvez por serem homens, né, e resultado aí da sociedade machista, patriarcal, falocentrista, né, a gente tá sempre mais presente nas mídias do que as mulheres lésbicas, as pessoas trans, ou personagens bissexuais, e etc e tal. É mais comum que a gente visse homens gays, mesmo que fosse nessa posição, ou dois extremos aqui, né, da dramaturgia, ou de extrema chacota, né, de palhaçada, ou com uma pessoa muito sofrida que vai morrer de AIDS no final do filme. Mas eu acho que é isso, demorou muito para que a gente tivesse uma representatividade minimamente decente das nossas existências, né, que são muito múltiplas. Eu acho que mais pra agora tem um filme que eu queria muito citar aqui, que provavelmente vocês devem ter visto, que é Moonlight. Um filme que tem boa representatividade não só pra comunidade gay, mas também pra comunidade negra, né? É um filme sobre um personagem protagonista, negro e gay, dentro de um ambiente que é completamente tóxico pra ele por ser negro e gay. E o final do filme é bacana.
não é bem um spoiler, né? Mas não é esse final triste que todo mundo morre no final e que ele termina abandonado. Então acho que é uma boa pedida para você assistir, assim, acho que é uma dica boa que tem para dar. A lista é enorme, né, para citar, então, mas eu acho que esse tá de bom tamanho. É muito interessante analisar essa dualidade, assim, como você fala. De um lado a gente tem a vida sofrida e do outro lado a gente tem o personagem gay como um alívio cômico, assim. Isso é muito presente no cinema da grande Hollywood, assim. E a gente encontra exemplos talvez mais próximos, assim, da realidade fora desse eixo hollywoodiano. Outros filmes de outros cinemas internacionais que realmente estão mais numa vanguarda e têm mais liberdade para tratar de narrativas mais próximas da realidade da comunidade. Então, sempre interessante analisar isso. Mas na grande Hollywood, a gente tem, de fato, sempre esses interesses em jogo, especialmente interesses econômicos, nesse cinema mais de arte, assim, né, que chega no Oscar e tal. Pessoalmente, eu sinto que um cinema que acaba ficando de lado, às vezes, são narrativas de mulheres lésbicas e que, pessoalmente, eu acho que dão de 10 a 0, assim, nos filmes de homens gays, assim. Eu falo do mesmo local de fala do Gambit, mas eu sinto que exemplos como A Criada, Retrato de uma Jovem em Chamas, são dois filmes, assim, com finais meio opostos entre si, mas que são incríveis. Pessoalmente, eu acho que se alguém estiver anotando aí, são boas recomendações. E, enfim, A Criada é de um diretor sul-coreano e Retrato de uma Jovem em Chamas é um filme francês. Fica aí a recomendação. Fica a dica! Eu tenho uma recomendação para fazer também, eu tô procurando aqui o nome desse filme em português. Que o nome dele em inglês é If These Walls Could Talking To, ele é uma sequência. Mas no Brasil ele não veio como uma continuação. E é um filme que fala só sobre histórias de casais lésbicos também. E é um filme muito bom. Ele conta a história de 3 casais de épocas diferentes. Aí a primeira história é uma história que você passa, sei lá, na década de 50, 60, de um casal de lésbicos que já é idoso e uma delas morre. E a que fica viva tem que lidar com a família, os filhos, sei lá, os sobrinhos da que morreu, indo lá na casa dela tomando tudo que é dela, né? Porque ninguém sabia que elas eram namoradas. E o último caso já é de um casal lésbico mais moderno que estão pensando em fazer inseminação artificial para ter filhos. Esse filme é muito bacana. Ele é muito bacana. Ou pelo menos aqui do que eu acho que seja um filme bacana sobre relacionamentos lésbicos. Sim, que sim. vai aí, que alguma mulher assistir e pensou, meu Deus, isso não tem nada a ver, né? É porque também tem Boys Don't Cry, que é sobre um rapaz trans. Esse filme também é muito maravilhoso. Sim, eu lembro desse. Esse é um clássico também. Sobre uma moça que faz transição, né? Porque ela é um homem trans e tudo mais. Esse filme é muito bacana. É com a Hilary Swank, que é uma grande, grande atriz. Sim, a oscarizada, ela é menina de ouro. Isso, ela mesma. Ellen DeGeneres, é Desejo Proibido em português. Desejo Proibido. Muito bem, Andressa. Muito bem, obrigado. Parabéns. Parabéns. Um outro que eu até assisti no Cinema do Dragão foi Dor e Glória, do Almodóvar. Eu acho muito bacana como esse filme é quase uma autobiografia, meio com tons de surrealismo do próprio Almodóvar. É bacana. É com Antônio Bandeiras, e ele traz essa representatividade de homens gays, assim, em meia idade, e, assim, o que poderia ter sido, e todos esses nuances, assim, que muitas vezes o cinema, às vezes, foge, assim. Então, achei bacana como foi retratado nesse filme. E ele foi indicado ao Oscar também, então... Esse eu vou anotar aqui, porque eu não conheço, não assisti. Várias anotações, gente, várias anotações. Se a gente escavucar muito, aparecem filmes bons, assim, né? Que Exato, vale a pena ser vistos. Não é que só tem filme ruim, é porque os filmes bons são escassos, né? Então, exatamente. Vamos dar um apoio pro cinema nacional também, gente? Vamos indicar aqui... Praia do Futuro. Esqueceu de mim, foi? Praia do Futuro. Quase. Temos Praia do tantas. Futuro. Esse filme é muito maravilhoso também. Tem uma temática gay também muito presente, assim. Os protagonistas são gays e tudo mais, né? E foi o filme que fez as pessoas saírem do cinema, e só isso já vale demais.
apenas a indicação. Que a pessoa foi assistir o filme do Capitão Nascimento, é Nascimento dele? Com Wagner Moura. E quando viram ele sendo passivo lá durante o filme, o pessoal levantou da cadeira e saiu indignado, né? Porque isso fere a masculinidade frágil da sociedade brasileira, né? Da família tradicional brasileira. E Madame Satã também, assista Madame Satã. Ai, Madame Satã é muito bom. Eu acabei de lembrar do filme do Marco Nanini também, que é maravilhoso. Ah, sim. Greta? Gosta de cinema? Vou pouco. Gosta da Greta Garbo? Nem sei quem é. Claro que não. Falando de filmes que fujam um pouco dessas narrativas sofridas, assim. Temos um exemplo do cinema nacional, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é a história de dois estudantes, assim, que estão descobrindo o amor adolescente. Eu assisti esse filme quando ele ainda era um curta, eu no colégio. Meu Deus! Quando eu vi que ele virou um longa, eu fiquei, gente, que emoção! Eu fiquei realmente feliz. Eu vou aproveitar que a Andressa levantou essa bola para dizer assim, caso quem esteja ouvindo a gente nunca tenha ouvido falar de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ele faz parte de um projeto, ele tinha a intenção de ser um longa, mas ele foi lançado como curta, caseiro, no YouTube, planejando arrecadar a verba para se tornar um longa. Obviamente, essa é a minha opinião de bosta, mas eu acho muito melhor o curta do que o longa. Eu acho que Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, que o nome do curta é Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho. E no longa ele já quer. A temática que eu acho que pegava pro filme, né, o gancho, é que eram dois adolescentes e um deles é cego. Então era a história de um adolescente se descobrindo gay enquanto pessoa cega. E aí, assim, tinha muita coisa que chamava atenção. E o curta, como a Andressa bem colocou, é a coisa mais fofa do mundo. Ele é maravilhoso. E aí eu assisti o longa com a expectativa lá em cima também, né? E assim, acabou que eu achei morno. Eu achei o curta muito melhor, assim. Acho que eu fiquei muito empolgado. Ou talvez eu tenha ido aí com a expectativa muito lá em cima, né? Mas eu achei o longa muito morno. Como eu tinha assistido o curta, quando eu fui assistir o longa, eu olhei assim e disse, o que eu vou tirar desse longa é um pouco mais de história, mas o sentimento de início ficou ali. Mas quando eu vi ele ainda jovem, eu fiquei, gente, foi um sentimento tão bom, é tão legal de você ver. Você vê o curso, você fica louco que aquilo continue, que você quer ver onde a história vai dar. Mas às vezes, justamente quando você tem menos tempo para trabalhar uma coisa, você consegue fazer isso ser mais... consegue engajar mais o público nisso, né? E aí, justamente... acho que ele fica mais intenso, mais conciso, né? Exatamente, O sentimento que você consegue me passar, eu acho que é mais real. É mais palpável, Mas não é um mau filme, tá, gente? Antes de vocês me crucifiquem, vocês estão me ouvindo aí, pelo amor de Deus. Não me joguem pedras, não é um filme ruim, eu recomendo que vocês assistam. Eu só achei, né, mais uma vez aqui, essa é só minha opinião de bosta. Eu só achei o filme meio morno, assim. Mas é fofo, tá? E aí a gente tem um exemplo, de certa forma, semelhante, assim, nos Estados Unidos, que é o Love, Simon, né? Que é também um adolescente se descobrindo gay. É um jovem branco, privilegiado e tal. Mas é uma comédia romântica, gay adolescente, que é algo que Hollywood não tinha há um bom tempo, assim. Nunca teve, assim, né, tão bem difundida quanto Love, Simon chegou a ser. Eu acho que a questão do Love, Simon é porque ele é baseado num livro no qual a autora, ela não traz o Simon como aquele estereótipo, tipo, a sexualidade dele é parte dele, e ele não vê um filme e diz, isso ali sou eu. Não, ele vai descobrindo, ele vai vendo, e aí no decorrer acontece uma coisa, né, assim, a sexualidade dele é exposta, e ele não sabe o que fazer com aquilo, porque ele ainda estava no processo de não saber como externar aquilo. Eu acho que muita gente quando eu fui ler o livro e quando eu fui assistir, eu olhei assim e disse, eu tenho vários amigos que passaram por isso. E eu acho que eles, quando assistiram o filme, eles ficaram... Eu conheço o Simon. Conheço amigos que esse filme foi, tipo, muito importante para eles, assim, processarem e até entenderem, às vezes, a própria sexualidade e ficarem em paz com isso. Tenho um amigo, inclusive, que, assim, tipo, ele decidiu falar com os pais sobre a própria sexualidade depois do filme que eles assistiram juntos e tal. Então, assim, esse tipo de coisa é importante, né, para
para a sociedade em geral, assim, porque justamente tem esse potencial de gerar conversas. Exatamente. Inclusive, o Simon é uma série de livros que eu recomendo muito. E agora ganhou um spin-off, né? Exatamente, o Love Victor. Saiu na série aí pela Disney, não é isso? Inclusive era pra ser no Disney Plus, só que aí eles ficaram, será que é gay demais pro Disney Plus? E aí tem saído Aí foi pra Star Plus. no Hulu, só que aí no Brasil deve chegar pela Star Plus. Pela Star, Yes. Não veio Hulu pra cá. Aproveitando esse gancho de Disney e como a Disney lida com personagens gays, vamos falar da Marvel e como a Marvel tem abordado isso. A gente tem muita coisa pra falar sobre o cinema da Marvel e as pessoas LGBTs, que é tipo, não tem nada. Pronto, termina. Pois basicamente. Chega a ser cômico, assim. Mas a gente pode listar alguns pouquíssimos personagens e como a falta de representatividade deles tem acontecido até agora. Acho que primeiramente a gente tem a Valkyria, né, do universo do Thor ali, que pela minha percepção tem tido uma representatividade muito maior por parte da atriz do que da personagem em si, né? A Tessa Thompson já disse várias vezes que a Valkyria agora ela tá numa posição assim que acho que ela é a rainha de Asgard agora, né? E a Tessa Thompson disse que ela precisa encontrar a sua outra rainha. E a gente fica numa expectativa de que isso vá ser abordado de forma mais direta no futuro. Mas assim, desde o começo a Tessa Thompson tem dito isso sobre a personagem dela. Mas o que a gente viu na tela até agora? Não foi muita coisa, né? O que vocês acham? Eu acho que é a volta dos que não foram, né? Porque a Marvel, ela promete, e até agora não cumpriu. Duro é você prometer uma coisa pra você mesmo e não cumpre. Você precisa tomar um tapa na lata mesmo, viu? Ela só diz assim, ela solta que temos aqui um personagem gay que você olha e diz... E aí, o que você vai fazer com isso? Sabe assim, o que você vai fazer com essa questão? E ela fala, calma, e aqui estamos 20 anos depois e ela não fez nada com isso. Ainda não conseguiu chegar lá. Eu não sei nem ainda se ela quer chegar lá. Bom, prepara os ouvidos. E lá vamos nós! Eu vou começar abrindo com a problemática. É muito paradoxal que o cinema do universo cinematográfico da Marvel seja tão... Eu não quero dizer homofóbico, mas eu acho que assim, ocupa esse lugar de neutralidade, quando os quadrinhos da Marvel são muito melhor posicionados do que, inclusive, os quadrinhos da DC. Não que os quadrinhos da DC não sejam, porque eu acho que eles são bem posicionados, mas os quadrinhos da Marvel, eles são muito melhor posicionados, porque eles já fazem isso há muito tempo. Os quadrinhos da Marvel debatem a vida do adolescente sem grana, a vida do personagem negro do gueto, na figura ali do Luke Cage, a figura, sei lá, dos pregadores de justiça, como é o caso do Justiceiro, né, que é um cara todo errado, que mata todo mundo, traumatizado aí com a família. E a Marvel traz essa temática que trata de minorias com X-Men desde o final dos anos 60. Então o histórico da Marvel é maravilhoso. A Marvel introduziu a personagem feminina negra, que muito provavelmente é a personagem feminina negra mais importante da história dos quadrinhos. Talvez a segunda personagem feminina mais importante de todos os quadrinhos, perdendo apenas para Mulher Maravilha, que é muito mais uma questão, não de representatividade, mas uma questão de pioneirismo que representatividade. É muito estranho, porque a quantidade de personagens que poderiam ser trabalhados no cinema da Marvel é quase infinita. E aí eu preciso voltar um pouquinho mais no tempo para falar de quando os filmes da Marvel não eram da Marvel, porque X-Men, na figura do Bryan Singer, embora metaforicamente, e aqui eu não sei se foi uma metáfora, se foi uma alegoria, ou se foi uma parábola, não sei. Mas na figura do Homem de Gelo em X-Men 2, porque o Homem de Gelo sai do armário para a família num retrato fiel do que é as pessoas saindo do armário, as pessoas LGBT saindo do armário para a família na vida real, tendo que, sabe, reunir a família na sala e dizer, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, eu sou mutante, né? E aí o pai culpa a mãe, a culpa é sua, né? Como quem diz, é porque você criou ele desse jeito, muito sensível, a culpa é sua e da sua mãe, sabe? E depois a mãe dele pergunta para ele o que muitas mães de homens gays perguntam pros filhos. Você já tentou não ser mutante? Sabe?
foi um trabalho tão bem lapidado, tão bonito, que essa é a função dos X-Men nos quadrinhos, muito claro, quando a gente percebe que os mutantes descobrem seu poder mutante na adolescência, que é a fase em que as pessoas homossexuais descobrem sua sexualidade, e que, diferente das pessoas negras, os mutantes não são bem quistos em casa, né? Eu acho que essa é a melhor comparação que se pode fazer, que se uma criança negra sofre racismo na rua, quando ela chega em casa chorando, ele tem apoio da família, né? Quando ele chega em casa, ele tá entre iguais. Mas quando a criança viada sofre homofobia na rua, quando ela chega em casa, é muito provável que o pai ou a mãe olhe pra ela e diga: você sabe se aconteceu com você, porque você é assim. Se você sentasse direito, falasse direito, se mexesse direito, isso não teria acontecido. Então, o paralelo dos mutantes e dos LGBTs, ele é muito claro, pra mim, pelo menos. O cinema pré-Marvel, no começo dos anos 2000, tratava esse assunto de uma maneira muito mais aberta, muito mais explícita do que os filmes da Marvel, que, sabe, poderiam ter essa proposta e ficaram prometendo personagens LGBTs durante as suas 3 fases, e o primeiro personagem abertamente LGBT que apareceu numa cena de 2 minutos no último filme. Um personagem que é figurante do figurante, sabe, que tá sentado na cadeira e fala: era o meu esposo, era o meu namorado que sumiu quando todo mundo virou pó. E pronto, acabou essa história. E nem tem nome, porque, Não. por exemplo, você não lembra. Você lembra da história dele, mas você não vai... Tem nome. É muito provável que a maioria das pessoas não se lembre nem dessa cena. A gente lembra porque a gente é milituda. A gente engoliu esse queerbaiting, porque a Marvel avisou que o primeiro personagem LGBT ia aparecer no é Endgame, o último filme, ou é Ultimato? 2, Endgame. um em inglês e outro em português. Então pronto. Então pronto. O cara que aparece nesse filme, tipo, o último filme. E aí, antes disso, a gente, como espectador, já sabia que a Valkyria, nos quadrinhos, é um personagem lésbico. Mas no filme, isso não foi citado. A sexualidade dela não importa pro filme, e ela não tem sexualidade no filme. Ela é um personagem assexual no filme. O Loki, por exemplo, também é outro personagem que é abertamente LGBT nos quadrinhos, porque ele é pansexual. E no cinema, ele é uma pessoa também sem sexualidade. Tem também o Deadpool, né? Que nos quadrinhos é outra pessoa pansexual e que nos filmes é uma pessoa hétero. E aí a gente tem no Deadpool 2, os exemplos que você colocou no roteiro, a Faísca, não sei se é o nome dela em inglês, mas é a Faísca, e aquela menina que explode também, que tem um nome tosquíssimo em português, né? Que é um nome, tipo o nome do Dom Pedro. E mesmo assim, é como se estivesse ali pra preencher uma cota, sabe? Pra dizer que tem, mas nada importa na sexualidade delas, assim, é zero representatividade. Acaba sendo outra queerbait, a Míssil Adolescente Megasônico e o Kill, porque é como você diz, tipo, elas estão lá, mas elas estão lá porque elas estão lá, entendeu? Porque a Megasônica, ela aparece no primeiro filme, e aí no segundo ela já aparece com a Kill, e aí você fica assim, de onde surgiu isso? Por que ela tá aí? E você não sabe. Porque não interessa pra você. Sem contar saber. que ela é muito menos importante na história no segundo filme do que no primeiro. Porque no primeiro ela tem um papel importante no final, que é ela que enfrenta. Enfim, ela faz alguma coisa ali na cena de ação final do filme. E nesse segundo ela quase nem aparece. Por um lado, assim, eu até aprecio a naturalidade com que Deadpool 2 trouxe elas, assim, elas só chegam e falam: essa aqui é minha namorada, e pronto, e tipo, é isso. E elas estão lá juntas, assim. Mas por outro, de fato, a gente percebe claramente que o papel dela foi diminuído, né, de um filme pro outro, e tinha muito mais potencial para explorar isso. E me preocupa que agora o Deadpool tá oficialmente nas mãos da Marvel, né? No MCU, digamos assim. Ele pode ser amenizado, né? Exatamente, pode ser pior ainda. Acabei de lembrar que no Deadpool também tá o Shattered Stark, que também é um personagem bissexual. E é um cara que tem, tipo, uma fala o filme inteiro. E assim, apesar de o Deadpool ter feito o que eu vou chamar aqui de esforço para colocar a Megasônica com a Faísca como um par de namoradas, o filme peca por ter piadas homofóbicas, fazendo graça, por exemplo, com o Juggernaut, que é derrotado quando o cara rasga a calça dele e enfia na bunda dele um fio elétrico pro cara ser eletrocutado pelo... Piada de hétero de quinta série, sabe? Sim, sim. É assim que fazemos na mãe Rússia. Eu acho que, especialmente a Marvel, assim, eles são muito... Como já foi dito, assim, esse aspecto da neutralidade, né? Então, assim, eles tentam ser muito centrão e apelar pro público, família também, ser algo polido, assim. O isentão.
eles têm feito até um trabalho bacana, assim, em outras frentes, com a representatividade negra, assim, a gente não pode negar que Pantera Negra foi um marco, assim, né, até chegando ao Oscar e tal. Um pouco atrasados, assim, eles chegaram com o Capitão Marvel, mas trazendo esse aspecto de luta feminina e tal. E aí... Tem o Shang-Chi agora, né? E tem o Shang-Chi agora também, né? Isso é super bacana, assim, de ressaltar. Mas a gente vê que tudo também tem um aspecto mercadológico por trás. Por que que a representatividade LGBT ainda não chegou nesse nível, né? Por que será? E, assim, é muito claro para mim também, como o Gambit mencionou, a parábola, assim, LGBT no aspecto dos mutantes, né? Nos X-Men. Sempre foi assim, e até mencionando o Bryan Singer, assim, talvez tenha sido realmente intencional, assim, porque com todas as controvérsias dele, ele é um homem bissexual, ele já se declarou assim, né? Então, acredito que tenha sido intencional aquela cena, mas me preocupa novamente o futuro disso dentro da Marvel agora na Disney, né? Porque a gente está de volta debaixo dentro desse guarda-chuva que é muito polido e muito neutro e, enfim, a gente menciona o Loki, né, e a Sylvie, que estão na série do Loki, e assim, já tinha muita especulação sobre isso, e a confirmação inicial que a gente teve foi assim, como se fosse uma imagem de um arquivo que tinha o perfil do Loki, e aí tinha lá, na sexualidade, tinha dizendo que ele era pan, uma coisa assim. Mas aí no episódio da série, a Sylvie disse que, assim, digamos, balançava para os dois lados, e aí o Loki disse que ele também, né? E aí foi isso, assim, ele confirma uma pergunta dela. Ele confirma, na verdade, quando ele fala sobre ele ter tido relacionamentos com príncipes ou com princesas, aí ela falou, e com príncipes também. Aí ele confirma. Aí... Eles falam um pouco dos dois. O que também, pra mim, é um super queerbaiting, assim, porque é uma frase de 1 segundo, 10 episódios de série, sabe? E eu assisti a série todinha e eu fiquei muito decepcionada em relação a isso, porque eu fiquei, bissexualidade não seria aí, ou pansexualidade não seria isso, entendeu? Eu acho que a Marvel, ela coloca como queerbait e fica naquilo de bater nessa tecla de, mas no próximo episódio, e é mais uma vez, a volta dos que não foram. Ela não tem, parece que ela não tem interesse, mas ela fica saltando assim, tipo, daqui a pouco, e não solta. Isso pra mim é a pior das demonizações. Porque a Disney, ela não fala abertamente, não faremos isso porque é o demônio da homossexualidade que vai tirar o nosso dinheiro. Ela não diz isso com essas palavras, mas ela fala assim, esse filme tem que ser um filme para toda a família. E aí, por que um filme que tem personagens LGBT que é IAP+, não é um filme para toda a família, sabe? É um jeito de demonizar a gente. É essa falta de coragem mercadológica, né? Esse medo de se posicionar e perder público, e perder dinheiro, e perder, sei lá, um patrocinador. Mas é uma confirmação de que essas pessoas que pensam dessa maneira estão certas, sabe? A gente não pode botar isso aqui porque isso aqui vai ser ofensivo para as pessoas. Mas só vai parar de ser ofensivo quando as pessoas virem aquilo. Enquanto alguém continuar escondendo delas, elas vão achar que estão certas. Eu não posso levar meu filho para um filme que tem um casal de rapazes. Meu filho não pode saber disso. Não pode ver que isso existe. Mas por que não pode? E se ele vir, sabe? O que vai acontecer? Não sei se eu tô querendo dizer que a indústria tem que empurrar isso goela abaixo na garganta das pessoas, porque isso existe pronto. Se não vê no cinema, vai ver na escola. Se não vê na escola, vai ver na novela. Em algum canto isso vai aparecer, as pessoas vão ver que existe. Mas, pra mim, essa neutralidade, esse silêncio da Disney, né? Falta de posicionamento, acho que é a pior maneira de demonização, porque ela tá o tempo todo passando a mão na cabeça da gente, sabe? Soltando um biscoitinho ali pra gente pegar, dando um cala-boca, mas ela nunca chega lá de verdade. Porque a gente é tão acostumado com a escassez que a gente, nossa, se tivesse num filme um herói LGBT assumidamente que pegasse na mão do outro, tivesse uma troca de olhares, né? Um eu te amo, não precisa ter beijo, não precisa ter cena de sexo, não precisa estar ninguém pelado, não precisa ter pinto aparecendo, né? Uma coisinha, a gente ia ficar feliz. Exatamente.
Analisando agora a distinta concorrência, vamos para a empresa ao lado. Vocês acham que a DC é muito diferente disso ou não? Assim, se você falar, eu vou começar assim, se você falar das No cinema. animações, no cinema, exclusivamente, eu acho que a DC sempre foi aquela coisa do dark, né? Que você vai trazer mais subjetivos em todas as áreas do roteiro dela. Então, quando ela vai falar sobre a comunidade LGBT, ela não vai dar aquela amostra, assim como nenhum outro assunto dela. Mas, quando a gente vai falar sobre as animações dela, eu acho que a DC, ela não tem que se comparar com a Marvel, porque ela ganha de longe. Eu vou ratificar o que a Andressa tá falando, que isso é uma coisa que já virou lugar comum, tipo, quando a gente fala sobre isso, né? No Bichas Nerd, a gente vai dizendo isso, por exemplo, que o que a Marvel consegue fazer com os filmes, a DC consegue fazer com as animações, né? Que é muito provavelmente, né, dado a quantidade, a 3 fases completas, né? Um universo todo bem construído. Não quero dizer que a DC é pior nem melhor do que a Marvel, mas há de se admitir que a Marvel consegue fazer um trabalho no cinema muito melhor do que o que a DC conseguiu fazer. Em compensação, a DC faz com as animações uma coisa que a Marvel passa longe de conseguir, porque as séries animadas e os longas animados da DC são infinitamente melhores do que qualquer coisa animada que a Marvel já tenha feito na vida dela, sem contar que depois dos 90 a Marvel não sentou em mais nada. Tudo que a Marvel fez de animação é bem esquecível. O trabalho da DC no cinema, ele é um pouco pior do que o trabalho da Marvel, mas também acho meio injusto dizer que a DC teve as mesmas oportunidades porque tem bem menos filme. Falo pro cinema quando eu falo do novo cinema de super-heróis, que é de 2000 pra cá, né? A Andressa reforçou que a DC é um pouco mais dark, mas eu nem acho que a DC ela não tem esse histórico de ser um pouco mais dark. Eu acho que o Nolan fez os filmes do Batman ali nos anos 2000 mais dark, e aí a DC quis repetir essa fórmula, eu acho, e o Zack Snyder fez esse universo com filtro preto e branco, né, descolorido, assim, pro cinema, mas é bem menos importante nas histórias da DC essa questão da sexualidade. É isso que eu comentei, tipo, por ela sempre tratar os roteiros dela de uma forma subjetiva, ela não vai levar a sexualidade como uma forma objetiva, infelizmente. Mas eu concordo com você, ela não teve as oportunidades que a Marvel trouxe. Pros não héteros, sabe? Eu quero dizer assim, o Batman do Nolan não tem sexualidade nenhuma, pelo menos que eu me lembro, né? Não me lembro dele ter par romântico. E aí tem o Superman do Zack Snyder, que tem a Lois Lane, e a Mulher Maravilha da Patty Jenkins, que eu acho que era muito melhor se ela fosse nada assexual do que o que a Patty Jenkins tenta fazer com ela e o Steve Trevor, que eu não concorde com o romance da Mulher Maravilha com o Steve Trevor, mas eu sempre achei muito problemático, eu tô devagando, sabe? Eu acho muito problemático que a principal motivação da Mulher Maravilha para salvar o mundo não seja o mundo em si, mas o Steve Trevor. Eu acho limitar uma personagem como a Mulher Maravilha a um homem uma coisa desrespeitosa até. Eu concordo, amiga. Concordo muito. Eu não consigo nem pensar em personagem LGBT no universo cinematográfico da DC, porque eu acho que tem meia dúzia de filmes, sabe? Teria a Arlequina, né? Mas fizeram um trabalho no cinema com a bissexualidade dela de uma forma, assim, também esquecida no cinema, né? E aí no segundo filme tem a Hannah Montoya, que é lésbica, mas tem uma ex-namorada na polícia, Sim. né? Que inclusive é quem fica ferrando com a vida dela. Exatamente, o mas tempo todo. mas é a coisa que você tem que pegar e lembrar que a Hannah Montoya nos quadrinhos, ela tem a sexualidade dela distribuída pelo, Sim. tipo, botada as claras pra todo mundo, pelo Duas Caras, e aí ela sai da polícia por causa disso, e aí no filme ninguém sabe disso, tá lá. E tudo bem, a gente vai aceitar, mas a gente não tem nenhum background da personagem. Uma coisa que é muito comum com personagens LGBTs é que ela diz que é lésbica, mas ela não tem par romântico, assim, não... A sexualidade dela apenas existe. É muito comum que aconteça isso com personagens LGBTs. O cara fala que é gay, mas ele nunca vai namorar com ninguém, nunca vai ter um par romântico. E a Hannah Montoya nesse filme, mas eu acho que nenhuma delas tem par romântico, né? Ela não tem cena nenhuma, romântica nenhuma. Ela tem uma ex-namorada que ela diz que é ex-namorada dela e pronto. Mas não existe, né? Ela não tem esse background, não é trabalhada a sexualidade dela de maneira nenhuma. É só pra dizer que ela é e tudo mais. Um fun fact pra vocês, a Hannah Montoya apareceu a primeira vez na animação do Batman dos anos 90. Ela não nasceu nos quadrinhos, ela nasceu no desenho. E a Arlequina também, no mesmo desenho. Eu sabia da Arlequina, mas não sabia da Hannah Montoya. Bacana saber disso. Eu ia comentar que
o fato dela aparecer em Aves de Rapina também já é algo assim que para o estúdio pode ser um risco menor, porque Aves de Rapina já é um filme que apela para um público mais segmentado dentro do universo da DC, né? Então, assim, não é um filme que foi para um público geralzão, realmente um filme liderado por um time feminino, já é algo que, assim, não atrairia todo mundo, felizmente a gente sabe que é assim. E aí se torna uma espécie de um risco menor para eles introduzirem esse tipo de personagem em um filme como esse. Pelo menos assim, essa é a minha visão. Sem contar que o filme, eu acho que é PG-13, não é, Henrique? Eu não tenho certeza, mas acho que é. Sim. Né? Não é um filme... Você atentou por um fato muito importante, assim. Já é um filme que não é pra família. Tá vendo? E especialmente na DC, assim, eu sinto que no cinema a gente tem muito aquilo do... Eu não diria queerbait, mas assim, é algo que público adota, assim, especialmente em Mulher Maravilha 1984, né? A gente tem a personagem da Bárbara, da Kristen Wiig, que ela é o tipo de personagem que seria adotada pela comunidade gay, assim, e tem as interações dela com a Mulher Maravilha, aqueles olhares, assim, então, tipo, muito provavelmente não foi intencional, talvez tenha sido, mas eu diria que não, mas é algo que fica muito com o público LGBT, assim, esse tipo de trocas e de interações e talvez subtextos que poderiam estar presentes ali. Aí depois alguém vai chegar e dizer assim, não, tava ali explícito, e você fica... Não. Tão sedento de representatividade que a gente vive shippando casais não homossexuais. Sei lá, começa a ver Batman coisa e Robin. Tem um monte de desenho que a gente fala, queria tanto fulano e Beltrano que fossem casal e tudo mais, né? É lamentável que seja assim, mas é o que a gente tem tido até agora. Olhando um pouco assim para o futuro, vocês acham que a gente pode esperar uma mudança mais drástica, assim, em um futuro próximo? Ou vocês acham que ainda vai demorar muito para isso acontecer? Drástico, eu acho que não. Próximo, também não. Mas eu acho que pressão, assim, é sempre bom para todo mundo, porque tem personagens que a Marvel introduziu, por exemplo, na Feiticeira Escarlate, que é o Icano, o filho dela, e o outro filho dela também, o Celery. Então, o Icano e o Celery foram introduzidos agora, e os dois são parte da comunidade LGBT. Celery é bissexual e o Icano é gay. Inclusive o Icano, se tem alguém que tá ouvindo a gente que não conhece, o Icano é o rapaz que protagonizou a cena famosa do beijo que provocou a reação do prefeito do Rio de Janeiro na Bienal do Livro, no final de 2018, se eu não me engano. Exatamente, porque eles dão aquele beijo no quadrinho que o quadrinho que lançou em 2005. Isso. Para o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, é motivo para recolher a revista Vingadores, a Cruzada das Crianças, porque, segundo ele, traz conteúdo sexual para menores. É bem icônico aquilo dali, e ainda mais o movimento que teve, né, aqui no Brasil, toda a repercussão. Então, é só o que eu consigo, tipo, criar essa expectativa, essa esperança em respeito do futuro, principalmente focado na Marvel. É pra esse personagem, entendeu? Tudo bem, temos o irmão dele, que é da comunidade, mas o Icano, pra mim, é um localzinho especial no meu coração. Tô muito ansioso, assim, pra ver para onde eles vão levar o Icano, assim, nos cinemas, assim. Eu espero que isso aconteça, mas de fato eu acho que eles vão ser muito cautelosos ainda por um tempinho até chegar lá. Espero estar enganado, assim, mas eu acho que vai levar um tempo ainda até a gente ver isso de forma clara e aberta, assim, como o Icano merece ter essa representatividade, assim, bem exposta. Então, eu acho que vai levar um tempinho ainda. Exatamente, até porque ele foi apresentado, né, na série da Feiticeira Escarlate, que então ele ainda é uma criança. Ele tá ali com o irmãozinho dele, tudo. Tem espaço para ele crescer. E a gente só pode pegar e dizer, pelo amor de Deus, vamos lá, gente. Vai dar certo. Eu queria muito não ser essa pessoa empata foda, estraga a festa, sabe? Do rolê de hoje, mas... Eu e Henrique de mãos dadas aqui, Gambit. Eu e Henrique de mãos dadas. Vem aquela pessoa jogar areia no sanduíche de vocês, né? Eu acho que isso não vai acontecer tão cedo, principalmente porque introduziram os filhos da Wanda como crianças ainda. Embora eles tenham crescido de repente no próprio seriado, né? Apareceram bebês num episódio, já tava adolescente no outro, criança no outro, assim, pré-adolescente. Então, isso não é, assim,
não é segurança de nada. Porém, né, eu acho que a indústria cinematográfica hollywoodiana, principalmente, não tem esse culhão. Não para o filme de herói, que é para um filme que é para família, e a gente, como a gente já falou que muitas vezes nós não somos para família, né? A gente é PG-13. Então eu acho muito difícil que isso venha acontecer. A única esperança que eu tenho, obviamente, é que a gente já aprendeu a duras custas que tudo funciona com base no capitalismo. E o capitalismo já entendeu que a gente é público potencial, né? Que a gente tem potencial aquisitivo, que a gente tem potencial de gasto. Então é muito provável que de alguma maneira eles queiram investir na gente para não perder essa fatia de público que também é dinheiro, né? Essa máxima do quem lacra não lucra já foi por terra há muito tempo, né? Já tem vários produtos que são voltados para o público LGBT ou que não são voltados para o público LGBT, mas que têm temáticas LGBT, que têm personagens LGBTs e que são sucesso de bilheteria, as pessoas assistem e até gostam, né, da gente. Tem um exemplo mais recente aí da She-Hulk, de Netflix, que foi uma animação maravilhosa, que repercutiu super bem. A gente tem Steven Universe e Adventure Time da vida. Porém, eu acho que ainda vai demorar muito para que a gente seja um público consolidado para a indústria cinematográfica de qualquer espécie, mas principalmente para que é mais voltado para o público nerd, né? E aí eu preciso reforçar sempre isso, né? Que a bolha nerd, ela ainda é muito machista, homofóbica, racista, classista, principalmente. Todo dia tem um novo Você Destruiu Minha Infância. Então, acho que isso vai demorar um pouco para se consolidar, principalmente no cinema. Com certeza. Apesar de que nos Eternos vai ter o personagem, o primeiro herói que a Marvel tá, né, mais uma vez prometendo, o primeiro herói gay, que é o Fastos. Mas a gente nunca pode também pegar e dizer, agora vai. Já foi várias vezes e, na verdade, não foi, né? Eu já ouvi suas promessas antes. E mais um filme de equipe, assim, né? Ele vai ser só um membro da equipe, vai ter talvez alguma fala. Eu imagino que vai ser, eu já me relacionei com o Homem, vai ser só isso, assim, tipo, já tive um namorado e pronto, vai ser isso. Mas espero que, enfim. Não, ele é casado. Ele é casado. Oh, ok, bom saber. E assim, mas Eternos, para além desse assunto, eu tô muito empolgado pro filme, assim, eu acho que eu gosto da diretora, eu gosto do elenco, gosto de, assim, estou empolgado. Já era pra ter saído ano passado. Eu fico empolgado com tudo que a Angelina Jolie faz, eu gosto muito dessa moça. Pois é. Então, assim, que mulher também, né? Eu acho que é um filme que vai entregar, independente disso. Então, tipo, eu não tô nem focado nisso, eu tô assim, vamos ver o filme e o que o filme tem a trazer pra nós, né? Mas eu acredito que vai ser bacana. Também dentro da Marvel a gente tem o segundo filme da Capitã Marvel, pode trazer mais alguma representatividade nesse sentido, assim, ainda tá um pouco incerto, mas a gente vai ter a personagem da Mônica Rambeau, a própria Capitã Marvel, né, assim, a galera dizendo que ela tem esse aspecto meio caminhoneiro, assim. Mas, assim, eu acho que eles não vão fazer nada com ela, assim, mas é uma porta aberta, assim, pra Marvel também, no futuro. A questão é que a Capitã Marvel nos quadrinhos já não é originalmente uma personagem lésbica, né? E aí, assim, se já é difícil trazer um personagem LGBT que é LGBT nos quadrinhos pro cinema, se for um personagem que não é, aí é que o mundo explode mesmo. Imagina converter, né? Pois é. Aí é que o mundo vai explodir. Que toda vida que faz isso nos quadrinhos, que é tipo nicho de mercado, sabe? Meia dúzia de pessoas no mundo que acompanham quadrinhos. E aí fala, o Capitão América negro. Mas pra quê? Sabe? Não, eu concordo, mas aí tem tempo até lá, gente. Não vamos esquecer que o Robin tá aí. Acabaram de assumir o Robin como um personagem bissexual depois... Nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos. A DC também tem uma oportunidade de fazer isso com o filme das Sereias de Gotham, né? Que foi anunciado, assim. Nos quadrinhos a Arlequina tem um relacionamento com a Era Venenosa. Então, assim, talvez o filme aborde isso, mas, assim, eu acho complicado, assim. Talvez, de fato, se for como Aves de Rapina, um filme que seja para um público, né, com uma classificação indicativa maior, talvez eles abordem isso. Eu acho muito complicado
abordar isso também de uma forma fetichista, assim, principalmente se for para um público masculino. São duas personagens que são classicamente muito sexualizadas, assim, então teria que ser um projeto que eu acho que a Margot Robbie tá à frente disso, então assim, se for realmente ela que for conduzir isso, eu acho que pode vir algo bom daí, mas aí, assim, só o tempo vai dizer, né? Apesar de que eu sinto que é muito mais fácil acontecer isso na Warner do que na Marvel, na Disney. Sim, assina embaixo. Né? É bem mais provável. E é isso, a gente vai chegando aqui ao fim desse episódio super especial do Roteiro Cast. Agradecemos a participação do Gambit e também a você, ouvinte, que continua nos acompanhando, tanto o Gambit quanto a Andressa. Se vocês quiserem dar uma palavra final, fiquem à vontade. Quero agradecer a todo mundo que está ouvindo, ter listado todas as nossas indicações, mas vieram do fundo do coração e eu espero mesmo que vocês vejam, porque são relevantes. E as que eu não vi estão todas anotadas. Meu querido, eu só tenho a agradecer pelo convite. Fique sabendo que a qualquer hora que você precisar, eu tô aqui por você. Se quem tá ouvindo a gente gosta de ouvir podcast e se interessa por mais assuntos de representatividade LGBT, seja nos quadrinhos, no cinema, na cultura pop como um todo, sobre o comportamento, procura aí o Bichas Nerds para você ouvir. Se quiser me seguir nas redes sociais, eu sou Gambit Cavalcante, em todas as redes sociais, mas eu sou mais atuante no Instagram do que no Twitter, onde eu posto muito pouco e não uso mais Facebook. Foi um prazer, Andressa, conhecer vocês, conversar com vocês aqui e estamos aí pro que deve é. Beijão. É isto. Obrigado, Andressa. Obrigado, Gambit, por ter aceitado o convite. E confiram o trabalho dele nas redes sociais e o Bichas Nerds estão fazendo um trabalho incrível. Voltando em breve, vão atrás, pesquisem, procurem e escutem. E para mais conteúdos aqui do Roteiro Nerd, você pode acessar o roteironerd.com ou conferir o nosso Instagram, que é o @roteironerd com 2 Ds. E qualquer dúvida, dica, recomendação, manda uma DM pra gente e vamos interagir. Tchauzinho e até o próximo episódio. Valeu!